Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Josué, no capítulo 2 e no versículo 12, que nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém? Louvado seja Deus. Se assente dando glória e adorando ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Eita glória, Jesus. Deus fiel na terra. Igreja, aleluia. A palavra do Senhor nos é fiel, aleluia, Jesus. Quando Jesus nos fala de Raabe, aleluia. Raabe era uma mulher que habitava em Jericó. E a palavra do Senhor, aleluia, nos diz que Raabe era uma prostituta, aleluia. E então ali Raabe, aleluia, morava em Jericó e idolatrava os deuses pagãos ali de Jericó. E então ali a palavra do Senhor nos diz que quando ela fica sabendo, aleluia, que Jericó seria destruída e invadida pelos hebreus, então Raabe, aleluia, louvado seja Deus, ela decide clamar ao Senhor. E então a palavra do Senhor nos fala que aquela mulher, sem conhecer a Jesus, mas só de ouvir falar, aleluia, ela então, aleluia, louvado seja Deus, ela orou a Deus com fé, crendo que Deus poderia livrar a sua casa e a sua família. E então a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que naquele mesmo tempo Josué envia homens, aleluia, para espiar Jericó. E então, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que esses dois homens que Josué, aleluia, envia, é Salmo, aleluia, e o outro espia. E então a palavra do Senhor nos fala que quando o rei de Jericó fica sabendo que tinha espiões, aleluia, na cidade, então ele manda soldados, aleluia, procurar por estes homens. E Raabe, aleluia, a mulher que ninguém dava nada por ela, a mulher, aleluia, ao qual ninguém entrava na tua casa, porque era uma mulher, aleluia, da vida, era uma mulher, aleluia, que ninguém olhava para ela, era uma mulher, aleluia, louvado seja Deus, que para muitos era uma mulher imunda, impura. E então, aleluia, esta mulher foi, aleluia, a favor dos hebreus e ajudou a guardar, aleluia, aqueles dois espiões. Raabe então, aleluia, leva aqueles homens para dentro da tua casa e livra eles da mão do rei de Jericó. E a palavra do Senhor, aleluia, nos diz que quando, aleluia, aqueles homens já se encontram seguros e salvos, então Raabe, aleluia, faz, aleluia, um pacto. Eles fazem, aleluia, um acordo. Então Raabe, aleluia, o acordo que ela faz com aqueles homens é: ei, aleluia, eu livrei vocês, agora quero que vocês, aleluia, também livrem a minha casa e a minha família. E então aqueles homens, aleluia, vendo a sinceridade no coração daquela mulher, então, aleluia, eles fazem aquele acordo com ela. Assim, meu amado, aleluia, Deus, Ele está dizendo para a tua igreja que hoje muitos, aleluia, olham para você e não dão nada.
Muitos, aleluia, julgam a sua aparência, o seu status, a sua rede social, mas, aleluia, não sabe, aleluia, o que Deus tem reservado para a tua vida. Não sabe, aleluia, o que Deus tem contigo na terra. Muitos estavam julgando a Raabe, mas Raabe foi a única, aleluia, a ser salva naquele lugar. Deus está dizendo: ei, muitos te julgam, mas eis, aleluia, que será a única a ser, aleluia, separada por Deus da terra. Ei, aleluia. Podemos ver também outra família que foi única a ser salva: Noé. Noé, Deus disse: Noé, prepara uma arca, e Deus, ele salva somente Noé e toda a sua família. Deus está dizendo: ei, a tua oração não é em vão, o teu clamor não é em vão, porque através da tua vinda, aleluia, na casa de Deus, Deus, ele não guarda só você, mas guarda toda a tua casa. Ele não guarda só você, mas guarda toda a tua família. É por isso que o inimigo se levanta, é por isso que ele tenta de toda forma te parar, é por isso que ele tenta de toda forma te desestruturar, é por isso que ele tenta de toda forma afrontar você, para querer, aleluia, tirar o teu foco. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio a toda afronta, não pare de orar, não pare de clamar, não perca o foco, porque eis, aleluia, que através da tua oração o milagre vai chegar. Aleluia. Deus está dizendo para você nesta noite, igreja: Raabe exerceu a tua fé diante de Deus e diante daqueles homens. Ela sabia, aleluia, mesmo sem conhecer o Deus dos hebreus, mas só de ouvir falar o poder deste Deus, que teve o poder de abrir o mar vermelho, teve o poder de abrir o mar Jordão. Ela cria que este Deus também tinha o poder de derrubar aquelas muralhas e destruir toda aquela cidade. E através da sua fé, ela queria, aleluia, o livramento de Deus. Assim, meu amado, Deus está dizendo: aonde você tem depositado a tua fé, aonde você tem colocado a tua fé, confia somente em Deus, aleluia. Porque se você coloca a tua fé no homem, se você coloca a tua fé, aleluia, no marido, no filho, no pastor, no obreiro, você pode, aleluia, ser sujeito a cair, porque o homem é falho, é pecador. Mas se você, aleluia, coloca a tua fé em Deus, pode o vento balançar, pode a figueira, aleluia, balançar de um lado pro outro, que você não vai cair, porque a tua casa está firmada na rocha, a tua vida está firmada na rocha, e é este Deus, aleluia, que firma você e não deixa você cair. Aleluia. Porque se não é Deus na tua vida, nem aqui você estaria. Você já teria desistido, você já teria saído do barco, você já teria, aleluia, glória a Deus, em meio à circunstância que você está vivendo, em meio à vida que você está levando. Parece, aleluia, que não tem jeito, que não tem solução, parece, aleluia, que Deus te abandonou. Mas Deus está dizendo para você que nesta noite Ele não abandona os teus, Ele não abandona os teus filhos, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Raabe estava morta espiritualmente, ela não sabia, ela não conhecia, mas quando ela ouviu, aleluia, Jesus, então ela teve vida, ela teve vida, ela teve milagre. Ela pode ver, aleluia, que este Deus é real, que este Deus, Ele é fiel, o Deus, aleluia, que eles serviam em Jericó. Ela viu que o Deus de Israel era mais poderoso do que todos os deuses que eles idolatravam em Jericó. E então, aleluia, a palavra do Senhor está nos dizendo: Raabe firma um acordo com aqueles homens. E a palavra de Deus, ela nos diz:
que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então o acordo que eles firmaram diante de Deus, aleluia, Deus selou, aleluia. Porque quando você faz um bem, a palavra do Senhor diz também, quando você faz um bem a um dos meus pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. E ali Deus abençoa, aleluia, o que a bênção seria, aleluia, de um, Deus abençoa o dobro, Deus abençoa o triplo, porque Ele vê a sinceridade, aleluia, no coração do homem e da mulher. Quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, de coração puro, de coração limpo, mas Deus está dizendo, entenda, que você também está sujeito a ser traído, porque aleluia, Judas estava caminhando e andando com Jesus, e Jesus foi traído, aleluia, com aquele que comia com ele na mesa. Mas Deus está dizendo, ainda que fosse traído, não deixa isso, aleluia, esmurecer você, mas faça isso como um alicerce, faça isso, aleluia, como um suporte para você crescer, sabendo, aleluia, que ainda que venha a traição, maior é o Deus que está na tua vida, e não vai ser isso que vai te derrubar. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, Deus está dizendo para você, meu filho, a promessa que eu fiz para ti está de pé. Aleluia, aquele voto, aleluia, aquela oração, aquela campanha, aquele propósito que você colocou diante de mim, ainda está de pé. Deus está dizendo, em nada do que você faz, aleluia, para mim é em vão. Nada, aleluia, que você coloca no seu coração em fazer para mim é em vão, porque tudo, aleluia, Deus recebe, tudo Ele vê, seja orar na madrugada, seja levantar um clamor à tarde, seja, aleluia, vigília, seja monte, seja, aleluia, na igreja, em oração, em voto, Deus está dizendo, tudo eu recebo. O inimigo, ele vem para querer te confundir, ele vem para querer, aleluia, achar, aleluia, que você está fazendo um voto em vão, que você está orando em vão, que você está clamando em vão. Mas eis, olha aí, o acordo, aleluia, que aqueles homens estavam fazendo com aquela mulher, não era simplesmente por eles, mas era o meu nome que seria glorificado naquela casa, porque a salvação estava chegando dentro daquele lar, a salvação estava chegando dentro daquela casa. Aleluia, Deus está dizendo para você, entenda, começou por Raabe. Raabe começou a adorar, começou a servir, e quando chegou a salvação na sua casa, aleluia, que o povo, aleluia, foi para poder guerrear contra, aleluia, o povo de Jericó, só tinha que ter, aleluia, a corda, o fio de escarlate, aleluia, firmado na casa de Raabe, e ninguém podia sair, e ninguém podia entrar, só seria toda a sua casa e a sua família. E o fio, aleluia, que era de escarlate estava lá, era a marca de Deus, era a marca da promessa, era a marca da aliança. Deus está dizendo para você, hein, meu filho, não adianta mais, aleluia, o inimigo querer tentar te destruir, porque você já está marcado com a promessa, você já está selado pela minha aliança. O teu sangue não é mais o teu sangue, mas é o meu sangue que corre nas tuas veias. Agora você não é mais um DNA sozinho, agora você tem um DNA de Cristo. Então Deus está dizendo, ei, ainda que só você esteja na tua casa me adorando, mas vai chegar o momento em que você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque assim como eu trouxe você, eu vou trazer o teu marido, eu vou trazer os teus filhos, eu vou trazer o teu neto, e tu vai me glorificar de geração a geração.
É por isso que o inimigo tem raiva de você. Porque toda vez que ele tenta tocar, que ele tenta, aleluia, destruir, ali você vai para o joelho orar. E a mão de Deus desce, aleluia, para dar o livramento. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, aleluia, livrou toda a casa de Raabe através da promessa, da aliança. E aqueles homens disseram: não conta para ninguém. Se você contar, aleluia, o acordo acaba. E Raabe disse: não, aleluia. Era uma coisa só entre ele e Deus. Era uma coisa só entre ele e aqueles homens. E Deus está dizendo aí: porque você está contando para todo mundo o que eu estou falando para você ficar mais no secreto? Porque você está espalhando para todo mundo aquilo que eu mandei você, aleluia, ficar mais calada no secreto. Não conte, aleluia, a tua vida para ninguém. Não conte os seus sonhos, os seus projetos para ninguém. Mas creia somente, aleluia, em Deus. Conte somente para aquele que pode resolver. Conte somente para aquele que pode solucionar. Aleluia. Porque a promessa, ela não era para toda Jericó. Ela não era para aqueles que estavam lá fora. Era só para a casa de Raabe. Deus está dizendo: ei, a promessa, aleluia, não é para o seu vizinho, não é, aleluia, para a sua parentela, mas é para você e a sua casa, é para você e a sua família, porque a sua família passa a ser o seu marido e seu filho. Deus está dizendo: ei, a tua casa, aleluia, será chamada casa de oração. Somente, aleluia, fica no secreto com Deus. Somente fica no silêncio com Deus. Somente fica no particular com Deus. Porque Jesus, ele disse: ei, busca intimidade com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e tenha um particular entre você e Deus. Raabe, aleluia, os parentes dela não sabiam do acordo. Ninguém sabia, aleluia, do que Raabe estava fazendo. Mas quando chegou o momento da vitória, toda a casa foi abençoada. Deus está dizendo para você: ninguém precisa saber o que Deus tem na tua vida. Ninguém precisa saber da promessa de Deus na tua vida. Mas quando a bênção chegar, toda a tua casa será abençoada. Toda a tua casa será alcançada pela promessa de Deus na tua vida. Rabaste que andaravassuri que andarácia. É por isso que Deus está dizendo para você: entenda. Imagina se Raabe tivesse falado, ela teria perdido a promessa. Mas Raabe ficou no silêncio e alcançou o favor de Deus. A casa de Raabe era estruturada pelo muro de Jericó. E quando, aleluia, eles deram as 7 voltas, o muro começou a cair, mas a casa de Raabe ficou de pé. A casa de Raabe ainda estava de pé. E Deus está dizendo para você: eles tentam, aleluia, te derrubar. Eles tentam, aleluia, te destruir. Mas não adianta, porque, aleluia, a tua vida está alicerçada em Deus. A tua casa está alicerçada em Deus. Ainda que o inimigo se levante contra ti, a tua vida está debaixo das mãos de Deus. E assim como está a tua vida, a tua casa está guardada, a tua família está guardada. Então Deus está dizendo, aleluia, não preocupe, aleluia, louvado seja Deus, com o que está acontecendo na vida do teu marido, do teu filho, porque eles estão nas mãos de Deus. Não preocupe com, aleluia, o que faz a tua esposa, porque ela está nas mãos de Deus. Não preocupe, aleluia, com o que acontece no teu trabalho, porque a porta que Deus abriu para você, o homem não pode fechar. Deus está dizendo, e creia somente, aleluia.
Raabe mostrou ser uma mulher de fé, de perseverança. Aleluia. Uma mulher de palavra. E Deus está dizendo, ei, o cristão tem que ter palavra. Ou é sim, sim, não, não, aleluia. Ou você é de Deus ou não é. Ou você fala ou não fala. Ou você prega ou não prega. Ou você ora ou não ora. Ou você adora ou não adora. Se vai na casa do irmão para orar, você vai ou não vai. Aleluia. Porque o homem e a mulher de Deus tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Tem que ser sincero com as coisas de Deus. Não faz as coisas de Deus, aleluia, querendo receber o agrado. Não faz as coisas de Deus querendo, aleluia, elogios. Não faz as coisas de Deus, aleluia, querendo alguém troca. Porque a casa de Deus não é barganha. Para você querer, aleluia, é barganhar riqueza. Mas Deus está dizendo, a tua riqueza tem que estar na glória. Você tem que fazer querendo, aleluia, um lugar no céu. Você tem que fazer querendo ter o teu nome no livro da vida. Você tem que fazer, aleluia, sabendo que a tua recompensa vem de Deus e não do homem. Aleluia. Então se faz para Deus, faça, aleluia, com sinceridade. Se faz para Deus, aleluia, faça, aleluia, com retidão. Se faz para Deus, aleluia, não faz de qualquer maneira. Faça, aleluia, com prioridade, com obediência, com amor, aleluia. Porque se você faz, aleluia, uma festa na tua casa, você recebe todos, aleluia, com amor. Fica à vontade, aleluia. Serve, aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo, e por que para Deus tem que ser diferente? Por que para Deus tem que ser uma coisa de qualquer maneira? Por que para Deus tem que ser uma coisa meia boca? Por que para Deus tem que ser uma coisa obrigado? E não por livre e espontânea vontade? Eu vou porque senão a irmã vai me chamar a atenção. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer em casa. Eu vou, aleluia, porque, aleluia, eu estou cansada de ficar ouvindo o povo ficar fazendo fofoca, falando coisas que eu não fiz, mas eu vou para mostrar que eu não estou fazendo nada. E Deus está dizendo, não sirva a Ele, aleluia, por obrigação. Não faça as coisas para Ele por obrigação, mas faça por amor a Deus. Faça, aleluia, glória a Deus, como se fosse, aleluia, fazer para um hóspede especial. Porque, aleluia, o maior especial da nossa vida tem que ser Ele. A nossa maior prioridade tem que ser Ele. O nosso maior amor tem que estar nele. Você não pode amar o teu marido mais do que você ama a Deus. Você não pode amar os seus filhos mais do que você ama a Deus. Deus tem que ser prioridade na tua vida. Se eles não querem Deus, aleluia, mas você tem que querer. Porque, aleluia, se não é Deus na tua vida, a tua casa já estaria destruída. Se não é Deus na tua vida, aleluia, a tua família já estaria destruída. Se tudo, aleluia, que nós temos, até mesmo o nosso fôlego de vida, é graças a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então faça por amor, faça por prazer, aleluia, e não por obrigação. Deixa Deus te usar, aleluia, Deus. Porque as pessoas oram, pedem os dons, mas quando chega para exercer os dons não exerce. Ora, pede a Deus, aleluia, para ser usado, e quando Deus começa a usar, esconde os talentos. E Deus está dizendo, ei, eu não chamo covardes. Usa os talentos que eu te dei, aleluia. Usa os instrumentos que eu te dei, porque não é teu, é meu. E eu vou cobrar de você se você não usar. Deus está dizendo, começa a usar. Uma mulher que não conhecia Deus, que era de uma vida leviana, foi a mulher salva
de toda aquela cidade pecadora, de toda uma cidade que se achava reta, de toda uma cidade, aleluia, que queria arrotar a santidade. E Deus está dizendo: ei, muitas vezes é mais fácil aquela pessoa lá fora, um drogado lá fora, às vezes aquela mulher de shortinho lá fora, ser salvo e um crente perecer, porque o crente não vigia. Não vigia na língua, não vigia nos atos, não vigia nas vestes, não vigia com a boca. E Deus está dizendo: é necessário ter vigilância. Vigiai, aleluia. Vigiai, igreja, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, aleluia. Tenha vigilância com as coisas de Deus na tua vida. Vigia no que fala, vigia no que assiste, vigia no que vê, vigia com conversa, vigia com fofoca, vigia na manavassu de que andarácia, para você, aleluia, não tocar onde não é para tocar, para você, aleluia, não ser cobrado por Deus, por uma coisa, aleluia, que você não vai lembrar que você fez, mas Deus está dizendo: eu estou tocando em você, porque você tocou na minha serva, porque você falou da minha serva, porque você tocou na menina dos meus olhos. Então Deus está dizendo: não toca, vigia no que fala, vigia no que conversa, porque Deus está te vendo. Com tanta coisa para nos preocupar, vamos preocupar com a vida do irmão, vamos preocupar com a vida do pastor, vamos preocupar com a vida do obreiro, não. Vamos preocupar com a nossa salvação. Vamos preocupar como está a nossa vida diante de Deus. Vamos preocupar como está nossas vestes diante do Senhor. Aquela mulher que se achava impura, mas mesmo assim, aleluia, ela dizia: Senhor, eu não sou digna, mas é que eu peço que o Senhor livre a minha casa. E Deus livrou, porque viu a sinceridade no coração dela. Não adianta, aleluia, muitos crentes querer arrotar a santidade, ter veste de crente, andar como crente, ter roupa de crente, aleluia, mas quando abre a boca não tem testemunho. E Deus está dizendo: vigia, igreja, cuidado, porque Satanás, ele só espera uma brecha para escandalizar a igreja. Ele só espera uma brecha, aleluia, para envergonhar a igreja. Porque os crentes não podem ter nada, aleluia. Se um crente passa mal, aleluia, ai, cadê Jesus? Se um crente passa necessidade, cadê Deus? Se um crente passa, aleluia, alguma provação, tribulação, cadê Deus? Porque as pessoas esquecem, aleluia, que crente também é ser humano. Crente também está sujeito a cair. Crente também está sujeito a sofrer assalto. Está sujeito, aleluia, a cair em golpe. Está sujeito, aleluia, a parar na UTI, na CTI. Porque, aleluia, porque também nós somos seres humanos. Aleluia. Mas é por isso que nós temos que vigiar. Porque o inimigo só espera uma brecha para querer envergonhar, para querer apontar, para querer acusar. Mas fica na torre da vigilância. Porque assim, aleluia, como Deus honrou Raabe, aonde ela ficou na vigilância, em um acordo que ela só ela e Deus, aleluia, sabia. Deus está dizendo: ei, fica só na vigilância. Porque é só Deus que sabe da tua vida, é só Deus que conhece a tua história. Apontam o dedo contra você, mas deixam apontar, porque quem justifica você é Deus, que conhece a tua vida é Deus. Você não tem que dar satisfação para o homem, você deve satisfação para Deus. Você não deve reverência para o homem, a tua reverência tem que estar em Deus. Você não tem que temer o homem, mas você tem que temer a Deus. É só Ele, aleluia. É só dele toda a nossa vida, toda a nossa reverência. Porque a partir do momento que estamos debaixo da presença de Deus, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Deus.
Você não é guiado mais pela carne, mas pelo Espírito. Você não dá mais lugar à carne, mas lugar ao Espírito. Então deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. E tu verás a glória de Deus na tua vida. Tu verás a glória de Deus se manifestar. Tu verás a tua casa ser salva em nome de Jesus. Tu verás os teus filhos ser salvos em nome de Jesus. Porque a tua oração não é em vão. O teu clamor não é em vão. Raabe clamou e alcançou a vitória. E Deus está dizendo para você, o seu clamor, você vai alcançar a vitória. Através do seu clamor, você vai alcançar a bênção. Somente creia e verás a glória de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Palmas para Jesus. Aleluia.